Hoje nós vamos ouvir o terceiro, querendo Deus, o penúltimo sermão em Mateus 24. Peço que você abra, certamente, Mateus 24. O primeiro sermão, só para lembrar os irmãos que estiveram e tentar contextualizar os que não vieram, por diversos motivos. O primeiro sermão trouxe uma introdução e um panorama de Mateus 24. Esse é o texto, que é chamado Sermão Apocalíptico do Senhor, ou Sermão do Monte das Oliveiras, como queiram. Mas é o sermão em que o Senhor está falando do cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Parte dessas profecias cumpridas até o ano 70 da presente era, ou seja, do século I. Boa parte do que vimos aqui tem a ver com o século I, e uma segunda parte que tem a ver com eventos vindouros ainda. Vimos que do verso 1 até o verso 34, tudo o que aconteceu aqui, o que estava sendo predito para acontecer, aconteceria nessa geração. E a partir do verso 34 até o verso 51, a esperança da vinda ou a segunda vinda do Senhor. Isso quer dizer que boa parte do que foi dito já se cumpriu, mas não quer dizer que as expressões usadas aqui, até na primeira parte do texto, também não digam respeito, de alguma forma, à segunda vinda de Cristo. Então, a linguagem também tem a ver com a segunda vinda, mas a profecia se cumpre até o verso 34, na primeira vinda do Senhor, ou na destruição do templo e de Jerusalém no ano 70. Hoje nós vamos ver, irmãos, do verso 15 até o versículo 34, que diz respeito ao que se chama de grande tribulação. Ouçamos a palavra do Senhor, verso 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Somente até aí. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Sempre que nos aproximamos da Tua palavra, Senhor, nós tememos e trememos,
Mas um texto como esse, que fala de juízo, que fala de dor, de sofrimento e da tua vinda gloriosa, isso nos faz estremecer e temer ainda mais, ó Pai. Então aumenta o nosso temor e o nosso tremor, no sentido que a Tua Palavra usa, para que nós não pequemos contra Ti. Mas retira de nós, Senhor Deus, todo o temor do Teu juízo, como se fôssemos ímpios. Porque os ímpios é que precisam temer e tremer o Teu juízo, porque estão certos da condenação. Nós precisamos temer e tremer o Teu juízo, para que tenhamos vigor e sejamos vigilantes, Senhor Deus, com a nossa vida. Então abençoa agora, Senhor Deus, o Teu povo. Abre a nossa mente, Senhor. Aclara o nosso entendimento. Usa o Teu servo, Senhor Deus, com o poder da Tua Palavra, para explicar e aplicar as verdades desse texto à nossa vida, para o louvor da glória do Teu bendito nome, e para que Cristo, como um relâmpago do nosso meio, seja com clareza e com poder anunciado a esse povo. Amém. O trabalho de parto, a dor do trabalho de parto, mais propriamente dita, é tida como uma das maiores dores que o ser humano pode suportar. Homens talvez nunca consigam, não que seja o nosso objetivo de maneira alguma, mas nunca tenham essa dor. Uma dor semelhante à do trabalho de parto. É uma dor desesperadora. É uma dor que a mulher ela não consegue, ela se perde até no lugar onde ela está, o que é que ela está fazendo. É uma dor imensa. Nós devemos nos lembrar que a dor do parto, fruto do pecado, onde o Senhor trouxe maldição sobre a mulher, é uma marca dessa maldição que foi dada desde Gênesis. E é interessante que o Senhor Jesus, quando vai tratar da sua segunda vinda, ou princípio das dores, veja, uma mulher que começa a ter as contrações do parto, ela começou a sofrer. Então, os sinais que estão sendo tratados aqui, entre o verso 1 e o verso 14, são chamados princípios das dores. E ele repete algumas vezes, veja o verso 6, o final do verso 6, mas ainda não é o fim. Verso 14, então virá o fim. Ou seja, o que está sendo tratado aqui não é o fim, mas é, de maneira figurada, explicado como princípio das dores. E aí você começa a imaginar uma mulher se contorcendo, ainda não é o parto, mas é o princípio das dores. Ela começou a sentir que o filho está para chegar. Existem sinais para um parto. As contrações, o corpo da mulher muda, ela começa a sentir, você tem perda de líquido, e esses são sinais para aquilo que vai acontecer, mas ainda não é o parto em si. Da mesma maneira, os sinais estão sendo dados, veja, verso de número 6, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não se assustem, ainda não é o fim. Nação contra nação, reino contra reino, fome, terremoto em vários lugares. Mas esse é o princípio das dores. Ou seja, esses são os sinais que estão sendo dados a essa mulher. Que mulher é essa? Está sendo dada a Jerusalém, que foi introduzida no final do capítulo 23. Veja, verso 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos,
como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. A sentença que está sendo pronunciada contra Jerusalém, Jerusalém passa a ser tratada como essa mulher que sente dores de parto e que ela precisa entender o princípio das dores. Esse princípio das dores já foi apresentado aos irmãos, né, esses sinais, guerra e rumores de guerras. Nós vimos que o primeiro século, Flávio Josefo, historiador judeu, né, que serviu inclusive a Roma, ele viu tudo isso e relatou. Esse é o historiador mais conhecido e mais respeitado do primeiro século. E ele narra exatamente os rumores de guerra, ele narra fome acontecendo em Jerusalém, terremotos em toda a região. Nós vimos isso também nos primeiros sermões, para que você entenda exatamente isso, o princípio das dores. Quando isso aconteceu, o relato é na década de 60 do primeiro século, ou seja, entre o ano 60 e o ano 70. Ali esteve o princípio das dores. Mas a figura agora muda. Você observa que o verso 15 diz, quando, pois, virdes o abominável da desolação, nós vamos tratar dele daqui a pouco, mas aqui uma passagem rápida para outro ponto da narrativa. Quando isso acontecer, ou seja, você viu até agora o princípio das dores, mas quando um novo sinal acontecer, então já não é mais o princípio das dores, mas agora é tratado, veja comigo, capítulo 24, verso 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Agora já não é mais o princípio das dores, mas é como poderíamos dizer, o parto se dando. As dores estão ficando cada vez maiores, e o nome desse tempo é grande tribulação, ou uma grande dor. O foco também se perdeu, né? O primeiro foco são os sinais da década anterior. Você vai ver sinais de terremoto, de fome, de guerra. Mas agora Cristo não está mais preocupado com esses sinais externos, mas o foco dele é o templo, Jerusalém. Lembrando os irmãos que desde no início do capítulo 24, os irmãos podem perceber, ele estava saindo do templo, veja o verso 1, quando os discípulos se aproximaram e, surpresos com aquela grande construção, disseram, Senhor, isso está lá em Lucas, que pedras, que construções. Diante do Monte das Oliveiras, o Senhor começa a proferir a destruição sobre aquelas pedras e aqueles montes, e aquele templo, porque uma nova fase da religião viria. O Antigo Testamento estava dando lugar, ou seja, as sombras estavam saindo para dar lugar à luz do Evangelho. Então o templo seria derribado, Jerusalém seria invadida, para que ficasse comprovado que o Evangelho chegou e todo aquele sistema sacrificial se perdeu. Isso se dá com os sinais e depois com o que se chama grande tribulação. Agora perceba que um elemento novo, ele aparece aqui no verso 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Quem é o abominável da desolação? Boa parte das vertentes escatológicas, né, que tratam da doutrina dos últimos dias, vai apontar o abominável da desolação como um anticristo que virá. Né? Esse é o foco de boa parte das linhas escatológicas, o abominável que ainda virá. Mas nós precisamos entender que referência Cristo está nos dando. Ele está dando referência de Daniel, ou seja, Daniel vai nos explicar quem é o abominável da desolação.
Então, logicamente, precisamos voltar para Daniel. Daniel, capítulo 9, e outros capítulos em seguida. Verso 27, 9. A partir do verso 25, para que haja um contexto melhor. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 70 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Veja a linguagem de Daniel. Esse homem que virá depois da morte do ungido destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Agora veja capítulo 12 de Daniel, verso 11. Daniel 11, 31, perdão, primeiro, 11, 31, diz assim: Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Veja, Daniel, certamente, não tenha dúvidas, isso é como se fosse uma profecia de duplo cumprimento. Isso é comum na linguagem profética. Ele primeiro está falando do cumprimento que vai se dar no exílio do Antigo Testamento. Isso é comprovado na Antiga Aliança. Primeiro se deu no exílio babilônico. Tudo isso que ele está dizendo aqui. Mas a linguagem dele virá alguém que destruirá o santuário. E esse que destruiu o santuário, lá no capítulo 9, ele diz agora, ele vai profanar o santuário. E não só isso. Ele vai tirar o sacrifício diário. A religião judaica era baseada no templo e no sacrifício. Então vem alguém que destrói o templo e retira o sacrifício. O que é que sobrou da religião judaica? Absolutamente nada. Mais um texto que vai comprovar isso, ainda em Daniel 12, verso 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Né? Alguns vão se pegar às minúcias dos dias, das datas. Veja que a linguagem apocalíptica nunca é literal, né? Ou quase nunca, para não errar. Quase nunca é literal. Mas aqui é um espaço grande de tempo, né? Quando se fala em 1000 anos, quando se fala em milênio, as coisas funcionam assim. Então, o que é que está sendo dito aqui claramente? Quando o sacrifício for tirado, dará lugar a alguém que vai profanar o templo, vai retirar o sistema sacrificial e vai colocar ali o que se chama de abominação desoladora. Como é que o Novo Testamento vai interpretar isso? Nas palavras de Mateus, volte comigo para Mateus, eu espero que você deixe sempre Mateus marcado e vá procurando outros textos comigo. Quando, nas palavras de Cristo, escritas por Mateus, está escrito lá, entre parênteses, quem lê, entenda. Por que quem lê, entenda? Quem é o público-alvo de Mateus? São os judeus. Então, quando você diz aos judeus que se lembrem da profecia de Daniel, eles sabiam exatamente do que se tratava. A profecia que se consumou, em primeiro lugar, no Antigo Testamento, né, a assolação que se veio sobre Jerusalém e também sobre os povos babilônicos e medo-persas, depois da libertação.
E agora, o que vai acontecer aqui? Então, quando Mateus está falando, ele fala para um judeu. Então ele não vai explicar, ele simplesmente diz: quem lê, entenda. Mas Lucas, que não tem como mensagem principal os judeus, mais os gentios, ele vai nos explicar esse texto e vai nos ajudar a entender quem é o abominável da desolação. Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, verso 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Esse é exatamente o texto que explica o quem lê e entenda de Mateus, capítulo 24, no verso 15. Porque para Lucas, ele não podia simplesmente, veja Daniel, porque os gentios não conheciam muito bem. Então ele diz: quando vocês virem Jerusalém sitiada, aí está o abominável da desolação, ele está às portas. O que seria então esse homem, ou esse ser, essa entidade chamada abominável da desolação? O exército romano, no ano 70, que primeiro ele cerca Jerusalém e depois ele entra para destruí-la. Quem lê, entenda. Esse era o alerta que Jesus estava dando. Prestem atenção nos sinais da grande tribulação. E ele não diz só isso. Ele ainda continua, veja, verso 16. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Aí vem o alerta da fuga. Veja, o sinal é: quando Jerusalém estiver sitiada, prestem atenção, fujam. Interessante pensar nisso, né? Como é que o próprio Jesus está dizendo ao seu povo para fugir? Qual é a representação que está sendo dada aqui a respeito da desolação? É juízo do Senhor. Então o que é que ele vai fazer com a igreja? Ele vai poupar a igreja. Ele está tirando a igreja para que ela não sofra com essa grande dor que vai se abater sobre Jerusalém. Então, 40 anos antes, o Senhor está explicando: quando vocês virem esses sinais, tais sinais são o princípio das dores. Mas quando Jerusalém estiver sitiada, não fiquem mais em Jerusalém, porque eu vou destruir Jerusalém. Fujam. É interessante você pensar ainda, se você insiste ainda em pensar que o texto está falando aqui da segunda vinda de Cristo, e o sinal é, primeiro ele diz assim: então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Se isso aqui está falando da segunda vinda, e eu moro em Campina Grande, como é que eu vou para um monte na Judéia? Esse seria um sinal que não iria adiantar muito para mim, né? Porque eu morando aqui, qual sentido haveria em fugir para um monte na Judéia? Existem muitos lugares no mundo que nem monte tem, então não teria sentido algum esse tipo de sinal. Em segundo lugar, se a segunda vinda de Cristo, que diz respeito ao final do mundo, se Cristo está dizendo assim: fuja para o monte, então dessa maneira você está me dizendo que o monte é o único lugar onde vai sobrar da terra. Deus vai acabar com tudo, mas se você estiver em cima do monte, você vai escapar. O nosso monte, o nosso escape não são as montanhas, nosso escape é Cristo. Não é fuja para tal lugar na segunda vinda, não tem para onde fugir. Como já vimos, isso aqui é um tipo do que vai acontecer na segunda vinda. Como o dilúvio foi um tipo, ou seja, o tipo é uma representação da realidade. Pedro diz: o dilúvio foi como será no fim, ou seja, é um tipo do fim. A destruição de Jerusalém é um tipo do que acontecerá na segunda vinda. Então, se a indicação é
fuja para o monte da Judeia, não me serve. E se o monte vai ficar, então a destruição não é de todo mundo. Então veja que as argumentações vão ficando cada vez mais frágeis a respeito de um texto aqui futurista, né? Um texto que vai tratar da vinda de Jesus. Até o verso 34, nós estamos tratando de algo que aconteceu até o ano 70, né, da presente era. E o que é que ele diz? Fujam para os montes, e não só isso, verso 17. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Você percebe que a fuga, ela precisa ser rápida? Você entende que eles precisavam rapidamente deixar tudo que estavam fazendo e correr, porque a destruição seria imediata. Certamente é uma aplicação, né, prioritária para os judeus, mas que também diz respeito ao crente do nosso tempo. Você não pode estar apegado a nada desse mundo. Você não pode se enraizar nesse mundo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Se você estiver no eirado, deixe sua casa, abandone seus bens e fuja do juízo. Se você tem uma capa que deixou em casa, vale mais sua vida do que a capa, deixe a capa. Porque vai ser terrível o dia do juízo. Se isso é o tipo da segunda vinda, então há uma aplicação para mim. O que é que lhe prende nesse mundo? O que é que lhe faria trocar a segunda vinda de Cristo por estar nesse mundo? São aqueles homens que dizem: seria bom se Jesus voltasse, mas deixa primeiro eu terminar aqui de tratar dos meus negócios. Eu tive uma boa ideia de um negócio novo. Jesus, espera mais um pouco, deixa eu tratar dos meus negócios. Deixa eu me casar. Deixa eu ter filho. Deixa eu alcançar aquele emprego que eu tanto queria. Depois o senhor pode vir. Isso vai nos fazendo ficar cada vez mais arraigados nesse mundo, enraizados aqui. E aí depois que você tem um filho, aí você diz: então me deixa ter outro. E depois que você tem 2, 3, 4 filhos, você diz: então deixa eu ter meu neto. E todo o foco da sua vida está puramente nesse mundo. Vivendo para as coisas desse mundo, esperando pelas coisas desse mundo. E se Cristo mandasse você deixar tudo agora, você diria dificuldade. Ele disse: quando vocês virem os sinais, fujam. Será que é possível, é necessário você precisar ver o sinal da vinda de Cristo para deixar o que lhe prende nesse mundo? Ele diz: deixe tudo e corra. O verso 19 diz assim: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Interessante porque a Bíblia, em todos os lugares, ela incentiva, né, a mulher ficar grávida, ter filhos. Ela incentiva os pais se unirem, né, no matrimônio para terem filhos. Mas especificamente aqui, ele diz um ai, ou seja, maldita a mulher que estiver grávida nesse tempo. Interessante isso. Quando Paulo, na primeira carta aos Coríntios, abra comigo, por favor, vai tratar de outro período de grande dificuldade e tribulação da igreja. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. No verso 1. Veja que Paulo está respondendo aqui perguntas que foram feitas a ele numa carta enviada de Corinto a Paulo. Ele
Então, essa é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, mas houve primeiro uma carta dos Coríntios a Paulo. Então, cada ponto da carta que ele responde, ele diz quanto a isso, quanto àquilo. No verso 1 do capítulo 7 da primeira carta, ele diz: quanto ao que me escrevestes. Veja, foi perguntado a ele. A resposta é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Agora veja o verso 7. Versos 6 e 7. Isso vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. O que é que ele está falando aqui? Paulo foi consultado se no meio da grande perseguição que a igreja vivia, na necessidade de um momento para outro precisar fugir, se era bom estar casado ou não. Então ele diz, quanto a esta questão específica, era bom que o homem não tivesse uma mulher. Em que sentido? Na circunstância da perseguição. Então, eu digo isso como concessão, não como mandamento, porque o mandamento é casem-se. O mandamento é casar, ou seja, o princípio bíblico é casar e ter filho. Mas aqui ele diz, nesse momento não é bom casar. Esse mesmo princípio que Cristo está usando para dizer que no ano 70 ou nos anos anteriores não era bom que as mulheres tivessem filhos, porque a qualquer momento elas poderiam ter que sair de Jerusalém de uma hora para outra e fugir. E fugir com seus filhos é muito mais difícil. Não só isso, né? Algumas que ficaram e apostataram da fé, que amamentavam e desconheceram seus filhos por conta da grande tribulação. É interessante que Flávio Joséfo, né, mais uma vez, esse é o nosso companheiro dos últimos domingos, ele cita um caso específico ocorrido em Jerusalém, que quando os romanos entraram em Jerusalém, especificamente na casa de uma mulher, ela estava em casa jantando. E quando os homens chegaram perto para ver o que ela jantava, ela havia partido e assado o seu próprio filho. Ela comeu o seu próprio filho, dada a circunstância. Então, ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Porque é preciso fugir, porque vem o abominável da desolação, ou seja, Jerusalém vai ser completamente destruída. Qual é a ordem? Depois do alerta, vem a ordem, verso 20, acompanhe. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Ele começa a descrever a destruição. A destruição é certa, mas ele olha para o povo e diz, agora vocês vão orar. O povo podia perguntar, mas que sentido faz, Senhor, em orar se tudo isso vai acontecer? Nós não oramos para que os decretos de Deus não aconteçam. Não é justo orar para que Deus mude o seu decreto ao meu favor. Eu oro para que no cumprimento do decreto de Deus, o Senhor poupe o seu povo. Veja se não é esse o pedido. Orem para que a vossa fuga, ou seja, a fuga é certa, a destruição é certa, mas orem para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Me chamou muita atenção o comentário, né, de um determinado estudioso sobre esse ponto. O conteúdo dessa oração. Ele diz assim, é necessário que nós, nas maiores tribulações, possamos lembrar, em primeiro lugar,
que o Senhor governa todas as coisas. Ele disse que vai destruir, Ele destruirá. E eu vou orar tendo a certeza que o que Ele disse vai ser feito. Ele diz, mas não só isso. Eu oro para que o Senhor poupe o meu corpo e para que Ele cuide da minha alma. Onde é que está dito isso aqui? Ele diz que o inverno, para que não seja no inverno, a fuga no inverno é muito mais complicada. Não é o inverno da nossa cidade, é o inverno do Oriente Médio. Então, ore para que o Senhor preserve o seu corpo. Ore para que o Senhor tenha cuidado com a sua família. A oração diz respeito a isso. Os decretos de Deus vão se realizar. Mas, Senhor, cuida do teu povo. No que diz respeito ao meu corpo, Cristo me ensina a orar pelo pão de cada dia. É como se Ele estivesse pedindo pelo pão. Senhor, sustenta o meu corpo. Mas ainda há um segundo pedido. Ele diz, para que não seja no sábado. Qual o problema do sábado? Se fosse um fariseu interpretando e dizer, para que você não dê mais passos do que deveria no sábado. Essa é a interpretação do fariseu. Mas se lembre, eles estavam calados desde o capítulo 23. Cristo os calou. Então, qual é a intenção do Senhor aqui em dizer, ore para que não seja no sábado? Matthew Henry diz assim, nós deveríamos orar para que tivéssemos sábados tranquilos. Ora, Cristo não morreu ainda. O dia do Senhor não era o domingo ainda. Ele está falando aqui, o dia da adoração. Eu sei que o teu decreto vai se cumprir. Eu sei que vai vir a desolação. Mas, Senhor, livra o sábado. Você sabe o que é isso? O que é pedir? Senhor, dá-nos domingos tranquilos. Eu sei, Senhor, que vai vir o dia da enfermidade. Oh, Senhor, que não seja no domingo. Ah, porque eu quero ir para a tua casa, Senhor. Eu quero servir ao Senhor. Me dá doença em qualquer dia, mas me dá saúde no dia do Senhor. Às vezes nós somos tão mesquinhos que quando vem a doença no dia do Senhor, a gente dá graças a Deus. Que bom que eu fiquei doente no dia do Senhor. Tem um bom motivo para não ir para a igreja. O Senhor explica justamente o contrário. Peçam para que nesse dia seus filhos não adoeçam. Nada quebre na sua casa. Não tenha um acidente quando você estiver vindo para cá. Não haja um imprevisto. Eu preciso orar. Senhor, livra-nos de acontecer alguma coisa no sábado. No sábado cristão, no dia do Senhor, para que eu possa estar na tua casa. Orem pelo corpo, o pão de cada dia. Não venha no inverno. Orem pela alma. Senhor, não me tira do culto. Lembra do Salmo 42? Quando Davi estava exilado por conta da perseguição, o que foi que ele pediu? Senhor, eu me lembro da alegria de andar com teu povo. Devolve a alegria de estar no sábado na tua casa. No meio da tribulação, eu me lembro, Senhor, cuida do meu corpo e cuida da minha alma. Então ele diz ainda, verso 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Ora, quantas tribulações tão calamitosas quanto a do século I, no ano 70, se deram pela história. O texto de Joséfo, mais uma vez citando o historiador, diz que no ano 70, pelo menos 2 milhões de judeus foram mortos. 2 milhões. O que é isso comparado, por exemplo, ao Holocausto?
Um terço, né? Pelos números aí que são dados, basicamente um terço. Ou seja, existiram tribulações maiores do que essa. Então parece que houve uma fragmentação do argumento de que isso aqui já aconteceu. Mas deixe-me dizer, essa expressão que diz assim, olhe para a sua Bíblia, verso 21, desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Isso aqui é uma citação do Antigo Testamento. Abra comigo Êxodo capítulo 11. Êxodo 11. Versículo 6. O Senhor está tratando aqui da destruição do Egito. Veja o que é que ele diz. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, que nunca houve, nem haverá jamais. Ou seja, num contexto de juízo, exatamente a mesma expressão. Agora, Daniel, capítulo 12. Daniel 12. Verso 1. Mais uma vez, veja qual é o contexto, o tempo do fim. Ele diz, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Veja que aqui é uma alusão à mesma expressão. Nunca houve, nem jamais haverá. Isso é uma figura de linguagem que nós usamos até nos nossos dias, chamada hipérbole. Você exagera um ponto para chamar atenção. Então, não é que nunca houve nem nunca haverá, mas essa destruição vai ser grandiosa. O que Deus vai fazer no ano 70 é muito grande. 2 milhões de judeus vão morrer. Então essa é a grande tribulação. Então vem em seguida, o que é que o Senhor Jesus diz ainda? Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Ou seja, vede que eu estou avisando. Eu estou predizendo o que vai acontecer. O que é que vai acontecer? Os dias da grande tribulação poderiam ser muito maiores. Por que não foram? Foram abreviados por conta dos eleitos. Muitos dos que ficaram em Jerusalém depois vieram a se converter. E por conta dos eleitos, a destruição não foi maior. Pense nesse mundo. Pense na miséria desse mundo. É ruim. É perverso. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não é tão ruim quanto poderia ser. O mundo poderia ser muito pior do que é, não fosse a igreja. A eleição, irmãos, a doutrina da eleição, é uma bela doutrina que mostra a bondade do Senhor. Veja só, Moisés um dia disse assim, Senhor, eu queria ver face a face o Senhor. Aí Deus disse, não, minha face você não pode ver. Se você vir minha face, você morre. Mas eu vou passar numa fenda, e eu vou passar, e vou mostrar minha glória. Como é que seria a glória? Ele diz, eu vou mostrar a minha bondade. Aí o texto vem e cita, que bondade é? Terei misericórdia de quem aprover ter misericórdia. Aborrecerei a quem me aprover aborrecer. Ele cita a doutrina da eleição. Sabe qual é a prova que Deus ama a igreja? Porque Ele poupa a igreja de muitas tribulações.
Sabe qual é a prova de que esse mundo não é tão ruim quanto poderia ser? A igreja ainda está aqui. No dia que Deus tirar a igreja, Ele destrói o mundo. Então, igreja, Ele diz, prestem atenção, vão dizer a vocês, Cristo está ali, Cristo está ali. Não acreditem. Isso aconteceu no século I e acontece até hoje. Os falsos cristos. Mas veja uma característica muito clara que ele dá aqui desse falso Cristo. Porque surgirão, verso 24, falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mas ele diz antes, eles vão vir, eles vão estar no céu, aliás, no deserto, veja, verso 22, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vulo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Qual é o detalhe aqui? Cristo não está escondido. Ele nem está escondido no deserto, nem no interior de uma casa. Quando Cristo vier, como vai ser? Veja qual o contraste que é demarcado aqui, verso 27, 26. 27, aliás. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Quando Cristo vier, não vai ser, ele está ali no deserto ou está dentro de uma casa, vai ser visível. Isso vale para a vinda dele no século I, e não tenha dúvidas, isso vale para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. A vinda do Senhor não é secreta nem discreta, é uma vinda gloriosa, todos vão ver. Mas o texto cita que é como um relâmpago. Onde apareceu esse relâmpago no primeiro século? Parece uma grande dificuldade. Onde está o relâmpago no primeiro século? Em primeiro lugar, quando o texto fala de relâmpago, ele está fazendo um contraste com o que ele acabou de dizer. Não é na surdina, mas vai ser para todo olho ver. O que foi que aconteceu quando veio a destruição de Jerusalém? Todos viram. E por que um relâmpago do Oriente que vai para o Ocidente? Exatamente a ideia o crescimento da igreja, da propagação do Evangelho. Surgiu no Oriente e tomou todo o Ocidente. Cristo, na sua vinda, é assim. Ele vai destruir a velha aliança, ele vai construir uma nova aliança. Como? É um relâmpago que vem do Oriente e toma todo o Ocidente. Essa é a linguagem apocalíptica. É a linguagem de sinais. É uma linguagem que você não vai literalmente ver ponto por ponto, mas você vai entendendo o que ele está tentando falar aqui. E aí, em seguida, no verso 28, ele diz, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Esse é um texto disputado, esse versículo é disputado, porque há uma interpretação primária que diz que isso tem a ver com os soldados romanos, e Jerusalém. Ou seja, onde estiver o cadáver, aí estão os abutres. Ou seja, Jerusalém estava morta, então vêm os abutres, como que os urubus que vão para cima daquela carniça. Então, isso era destruição. Quando eles virem Jerusalém morta, sem a glória do Senhor no templo, então eles vão devastar toda Jerusalém. Mas existe também uma outra interpretação positiva,
que é como se fosse a congregação dos justos. Onde Cristo está, Ele vai reunir o seu povo. Isso é corroborado por texto que vem logo adiante, quando Ele vai falar de Cristo, né? Ele vai reunindo o povo, verso 31. E Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e da outra extremidade dos céus. Uma interpretação e outra se cumpriu. A primeira, os romanos destruíram Jerusalém. E a segunda, os anjos aqui, os ministros da palavra de Deus, com um clangor de trombeta, ou seja, pela pregação da palavra, estão reunindo o povo, os eleitos do Senhor, para a segunda vinda. Não tenha dúvida, tanto uma interpretação quanto a outra, uma se cumpriu e a outra está em cumprimento. Verso 29 diz: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Parece que aqui complicou, né? Onde foi que as estrelas caíram, o sol não deu mais claridade e a lua se escureceu? Parece ser difícil interpretar, e vai ser difícil se você for interpretar literalmente. Mais uma vez, essa é a linguagem do Antigo Testamento. Abra comigo Isaías capítulo 13. Isaías 13. Primeiro o contexto de Isaías 13, veja o verso 1. Ele está falando, sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Ou seja, o ponto aqui é uma palavra do profeta contra a Babilônia. O que é que vai acontecer contra a Babilônia? Verso 17. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Ou seja, o juízo de Deus sobre os babilônicos virá por meio dos medos. E aí veja, a mão de Deus trabalhando aqui. Ele pegou os babilônicos e primeiro castigou Jerusalém. Aí agora, ele vai pegar os medos, outro povo, e vai castigar os babilônicos porque fizeram mal ao povo dele. O livro de Provérbios diz, porque o Senhor tem um coração do príncipe nas suas mãos, e ele inclina para onde quer. Todos os povos são governados por Deus. Uma hora, ele pega o babilônico e castiga o seu povo. Outra hora, ele pega o medo e castiga o babilônico. Para quem ele tem um olhar especial? Para o seu povo. O seu povo, ele trata diferente. Mas eu não me esqueci, porque nós viemos parar aqui. A linguagem do profeta a respeito dos seres celestiais caindo. Verso 10. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor, dos exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor. Literalmente, o que está escrito no capítulo 13, verso 10, nunca aconteceu. Literalmente, não. Porque o texto não é literal, a linguagem é apocalíptica.
o que foi que aconteceu? Os medos venceram os babilônicos. E isso é a estrela, constelação deixar de dar luz, o sol não nascer e a lua se escurecer. Essa é a linguagem bíblica para tratar de juízo. Então, agora, quando você voltar para Mateus capítulo 24, você vai entender que o que aconteceu aqui no verso 29, de fato ocorreu no ano 70. A lua continuou no mesmo lugar, o sol no mesmo lugar, mas Jerusalém foi destruída. E há um detalhe aqui, né, da destruição. Por que Deus usa os entes celestes para falar sobre juízo? Por que o sol não vai mais clarear e a lua vai se escurecer? Por que isso? Lembra quando Deus criou todas as coisas, Ele fez separação de dia e noite. E Ele colocou o sol para iluminar o dia, a lua para iluminar a noite. Ele fez separação de luz e trevas. E Ele apontava ali para o juízo final. No juízo final, o Senhor vai fazer separação de luz e trevas. Os ímpios vão habitar nas trevas, onde não tem mais sol, nem lua, nem estrelas. E os justos, onde vão habitar? Apocalipse capítulo 21. A descrição da Nova Jerusalém. Apocalipse 21, 23. A cidade, veja, não é que o sol se escureceu, ele diz assim: a cidade não precisa do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ou seja, no final dos tempos, sol e lua não vão ter mais sentido para a restauração que o Senhor vai promover nesse mundo, porque o próprio Cordeiro vai iluminar os novos céus e nova terra. Então, sol, lua, estrelas são sinais que o Senhor nos tem resguardado para a luz. Os ímpios não terão mais esses entes, eles vão ser lançados nas trevas. Mas não sonhem com um céu onde vai ter uma lua cheia para você tocar violão, né, entre um e outro culto. O céu não é assim. A iluminação do céu é o próprio Cordeiro de Deus que habita e ilumina a cidade santa. Voltando para a parte final de Mateus 24. Verso 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo as portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. E aqui está o apontamento do final da sessão, né? A sessão começou no verso, volte comigo, capítulo 23, verso 36. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Ele está abrindo a sessão aqui, e ele fecha a sessão no verso 34, não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Princípio das dores e grande tribulação ocorrida no primeiro século. O último alerta: aprendam a interpretar os sinais. Ele diz, quando você vê uma figueira e os ramos começam a se renovar, você já percebe que o verão está próximo. Ou seja, você interpreta o tempo por conta dos sinais. Não desperdicem
os sinais. Não desperdice o que está acontecendo ao nosso redor. Se prepare, porque o Senhor virá. A segunda vinda é diferente da primeira. Os sinais da primeira vinda foram muito claros. A destruição inicial foi dada os sinais. A segunda vinda, veja, o verso 36 diz: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Ou seja, aqui a segunda vinda não tem sinal. Não tem sinal. Desde o primeiro século até hoje, não tem sinal. Mas está tudo se cumprindo. O Evangelho está avançando. O povo de Deus tem crescido nesse mundo. E se tem um sinal, é o avanço do reino de Deus sobre essa terra. E um sinal que se confunde dessa primeira para a segunda é: quando o número dos eleitos for alcançado, Cristo vai voltar. Então lembre-se da figura que foi usada por Cristo. Se uma grávida que sabe que vai sentir dor se prepara para aquele dia, e eu sei muito bem o que é isso na minha casa, 9 meses de preparação para um dia de dor. Porque nós que temos a certeza que Jesus está voltando, não para nos afligir com dor, mas para nos encontrar com Ele, por que eu não me preparo? Eu vou encontrar com meu noivo, eu vou encontrar com o meu Senhor, por que eu não me preparo? Não espere sinais dos céus, não espere vir um anticristo, ele já se assentou no trono no século I. Espere sim, como um ladrão da noite, sem que você menos espere, o Senhor vai voltar. E não há dor de grávida nenhuma, dor de parto, que se compare à verdade que diz que se alguém não for encontrado em Cristo, será lançado no lago de fogo e enxofre, a segunda morte, ou seja, a escuridão eterna. Ou você vai morar na Jerusalém, que é alumiada por Cristo, ou você vai morar no inferno, na escuridão eterna. Prepare-se para o Senhor, entregue sua vida a Ele, arrependa-se do seu pecado e receba do Senhor o livramento na sua segunda vinda. Amém.